primeiro episódio em que a OAB reclamou foi o fato de que os julgamentos do 8 de janeiro estão sendo levados em plenário virtual e não em plenário físico, que atrapalha a ampla defesa. E agora, a isso se somou esse segundo episódio, nesse dia 7, agora terça-feira, quando Alexandre de Moraes negou esse pedido do defensor público, invocando, como você bem trouxe, Rossana, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, de modo contrário ao que diz a lei que rege a advocacia no Brasil, que é uma lei federal. E eu vou analisar isso, eu vou destrinchar isso. Agora, o que o presidente da OAB disse, o Simonetti disse? Ele disse o seguinte, eu destaquei aqui para vocês, ele disse que, abre aspas, a defesa intransigente do judiciário do sistema eleitoral, feita para preservar os avanços democráticos, não significa o empoderamento dos tribunais para ignorarem as leis. Gente, a OAB se colocou de modo intransigente do lado do Judiciário, do lado do Supremo Tribunal Federal, e agora percebeu, como num despertar, que existe um empoderamento dos tribunais para ignorar as leis. É uma pena que a OAB tenha acordado tão tarde. Faz muito tempo que isso está acontecendo, esse empoderamento dos tribunais para ignorar as leis. A gente vê uma OAB que estava dormindo em berço esplêndido, que acordou agora, e a questão é se ela não está acordando tarde demais. Eu vou fazer duas análises, uma jurídica do que aconteceu, em cima exatamente do que você perguntou, Rossana, e uma análise política. Não é tarde demais esse despertar da OAB? Bom, o ministro Alexandre de Moraes, começando a análise jurídica, ele negou o direito de um defensor público de fazer sustentação oral no habeas corpus, invocando o que ele chamou de princípio da especialidade. Ele disse o seguinte, tem uma regra do regimento interno do Supremo que não prevê essa sustentação oral nesse tipo de caso, nesse tipo de momento. O defensor público, ele invocou que existe uma regra no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal, que prevê essa sustentação oral. E aí o ministro disse, olha, até tem essa regra lá no Estatuto da OAB, que diz especificamente sobre esse tipo de situação, mas o regimento interno do Supremo, ele regula o Supremo de modo especial. E existe uma especialidade aí. O que é esse tal do princípio da especialidade que o ministro Alexandre de Moraes invocou? Eu vou explicar para vocês o que é e em seguida por que o Alexandre de Moraes está errado. Bom, o princípio da especialidade ele diz o seguinte, quando você tem regras de convivência social, volta e meia você vai encontrar uma regra que aparentemente conflita com outra regra. E existem algumas sobre-regras, alguns modos de você resolver esse conflito entre diferentes regras. Então vamos dizer que tem uma regra que diz o seguinte, é proibido veículos no parque. Tem lá um parque, como o Parque Barigui, Belo Parque Barigui aqui em Curitiba, e você chega lá e tem uma regra que diz assim, ó, é proibido veículos no parque. Logo em diante você vê uma outra regra dizendo, é permitido cadeiras de roda no parque. Peraí, tem uma placa dizendo é proibido veículos, outra dizendo é permitido cadeira de rodas, o que também é um veículo. Qual das regras prevalece? Prevalece a regra especial, porque aquela regra que proíbe veículos é uma regra geral, proíbe toda a generalidade dos veículos, e aí você tem uma regra especial que trata especificamente de cadeira de rodas, e essa regra prevalece em relação à regra geral. Isso é um dos modos da gente resolver quando existe um conflito de regras dentro do direito, dentro do ordenamento jurídico. E foi isso que o Alexandre de Moraes invocou, para ele dizer que a regra do regimento interno do Supremo, que dizia que não existia direito à sustentação oral, deveria prevalecer. Mas ele está errado por duas razões. Em primeiro lugar, porque a regra do Estatuto da OAB regulava especificamente aquele tipo de situação. Um recurso contra a decisão monocrática de ministro em habeas corpus era super específica. Aí ele vai dizer, não, mas é essa outra regra que é específica porque ela trata do Supremo. Peraí, mas então as duas são especiais. Não existe aí uma clara especialidade que privilegie uma em detrimento de outra. Agora tem um ponto que se sobrepõe, que é o ponto que o Serrão trouxe. Quando o Estatuto da Ordem vem e prevê a sustentação oral para esse tipo de situação, o que ele está fazendo é dar um formato, na realidade, para um princípio constitucional da ampla defesa, que prevê uma ampla possibilidade das pessoas se defenderem, inclusive mediante sustentação oral nesses tipos de julgamento. Então, quando o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, vem e prevê isso, ele está tratando especificamente de regular o direito à ampla defesa, de regular o exercício da profissão, e o objeto do regimento interno do Supremo é mais regular como que se deve se comportar e se regular o tribunal internamente. Então, essa regra constitucional de ampla defesa
regulada por uma lei federal, eu não tenho dúvida nenhuma de que deve prevalecer sobre o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Muito embora um regimento interno do Supremo, que sejam regras feitas ali internamente por ministros, tenha, segundo toda a nossa orientação jurisprudencial, doutrinária, o que eu quero dizer com isso? Todas as decisões antigas dos tribunais, todas as pessoas que escrevem sobre isso, reconhecem que o regimento interno do Supremo ele tem também força de lei. Contudo, é uma lei para regular o funcionamento interno do tribunal e não para regular direitos estabelecidos na Constituição. Então, na verdade, se você vai olhar a especialidade ela tende a favorecer o Estatuto da OAB, porque quando você fala de exercício de direito de defesa, isso não deve ser regulado no modo de funcionamento interno do tribunal, e sim por uma lei federal como o Estatuto da Ordem.